O que é fundo de investimento? Se você não sabe exatamente o que significa isso, segue no vídeo que nós vamos falar um pouco sobre o assunto. Que diabos são fundos de investimento? Fundos de investimento são uma maneira, de várias pessoas se juntarem e investir em ativos de uma maneira um pouco mais distribuída, por exemplo, sem ter necessariamente todo o dinheiro para colocar nele, Isso foi assim que surgiram os fundos. As pessoas queriam investir em coisas que não era possível investir sozinhas, então elas criaram uma estrutura que a gente chama de fundo, onde existem cotas que cada um tem uma parte desse fundo e aí acaba sendo possível juntar esse dinheiro como um todo e distribuir mais fácil o dinheiro em ativos de vários tipos diferentes, por exemplo. Mas na verdade, alguém vai sempre ser responsável por administrar esse montante todo de dinheiro, E aí, conforme o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo, hoje a gente tem uma estrutura um pouco mais complexa, onde existe as pessoas que participam do fundo, quem administra e onde o dinheiro está, Então, não vou entrar muito em detalhes, mas de maneira resumida, então, um fundo de investimento é um grupo de pessoas que, vamos dizer assim, conecta todo o seu dinheiro para se investir numa mesma coisa juntos. Isso pode dar algumas vantagens e desvantagens, mas normalmente as vantagens têm a ver aí com uma forma de diminuir o risco dos investimentos para distribuir melhor os ativos, os tipos de ativos que são investidos e também alguma coisa de custos. Hoje em dia os custos já estão bem baixos, mas antigamente era muito mais difícil de fazer isso sozinho. Os fundos de investimento eles podem ser de vários tipos diferentes. Eles podem ser de renda fixa, de ações, cambiais, ouro, enfim, cada tipo de ativo que existe pode ter um fundo específico que fale e trate só deste ativo. No entanto, existe a possibilidade também de existir uma mistura de vários tipos diferentes de fundos, que a gente chama de fundos multimercados. Os fundos multimercados, então, eles normalmente, muitas vezes, na verdade, acabam criando uma espécie de um portfólio bem distribuído em ativos, que seria a ideia inicial. Também existem alguns tipos especiais de fundos de investimento, que a gente pode dizer aqui pelo menos dois tipos bem fáceis de lembrar, que são os fundos de investimento imobiliários e os fundos de investimento que são vendidos na bolsa, Em inglês é ETFs que a gente chama, que é Exchange Traded Funds, Esses fundos, eles são um pouco diferentes dos fundos normais, porque a compra e venda deles não se dá num ambiente de corretora, ou de banco. Ele se dá dentro da plataforma do home broker, por exemplo, onde a gente compra e vende ações também. Então, eles são um pouco mais líquidos, mais fáceis de entrar e sair, porém, eles têm algumas desvantagens e vantagens, que a gente não vai entrar no mérito aqui nesse vídeo, mas eles têm algumas características especiais. Para efeito de tributação, independentemente de qual seja o tipo de fundo, existe imposto de renda, IOF, que são aqueles impostos básicos de movimentação financeira, e para alguns deles existem comicotas, que seria o que a gente chama aí, a gente chama de comicotas o que seria, na verdade, descontos semestrais de imposto de renda. Isso é uma espécie de antecipação do pagamento de imposto pelo período, porque normalmente fundos de investimento, pelo menos historicamente, são lugares onde a gente coloca o dinheiro por mais tempo, então leva mais tempo para se pagar. Ao contrário, por exemplo, de um outro tipo de investimento, que a gente só paga no final, quando retira o dinheiro, os fundos eles antecipam o pagamento de impostos, pelo menos parcialmente. E a liquidez desses fundos, ela depende muito do tipo de fundo que você está falando. Tem fundos que têm liquidez diária, assim como ativos de renda fixa, como CDBs ou títulos, então muitas vezes eles replicam as rentabilidades também. E existem fundos que vão ter liquidez aí de D+60, por exemplo, quando são fundos muito complexos que têm investimentos de vários tipos de ativos. Normalmente esse prazo é solicitado para que a gestão do fundo consiga tirar e alocar o dinheiro de todas as pessoas que solicitaram o resgate de forma a não prejudicar o desempenho do fundo, porque normalmente quando a gente pede um resgate, se fosse o seu portfólio investido, você tivesse que sacar no dia e uma ação caiu, por exemplo, naquele dia, provavelmente você teria um prejuízo. E aí acaba que quando a gente participa de um fundo, os lucros e as dívidas elas são distribuídas entre todas as pessoas do fundo, então eles vão sempre precisar cuidar na hora de tirar o dinheiro para devolver para alguém, para evitar o máximo possível de perda dentro do fundo, Então, de maneira resumida, falando em vários aspectos importantes, os fundos de investimento, então, são uma maneira diferente de investir em ativos, mas também uma maneira que pode ser muito mais fácil para quem não quer se responsabilizar
por gerenciar todos os ativos no qual o seu dinheiro está colocado, e muitas vezes é a única forma que uma pessoa que não tem muito dinheiro guardado tem para conseguir diversificar os seus investimentos, né? Eu espero poder ter ajudado aí quem não entendia direito o que é fundo de investimento, e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo para a gente falar um pouquinho mais sobre o assunto e tirar ela, limpar mais uma vez dessa dúvida para você. Falou? Então tá, até mais!